Senai, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria, apresenta. É difícil pensar no planeta sem eletricidade. Afinal, ela movimenta cada etapa dos processos industriais, do comércio e atividades do nosso dia a dia. Sem energia, não teríamos luz em casa, nas ruas, os produtos dos quais dependemos não seriam fabricados e teríamos que armazenar alimentos à moda antiga. Já imaginou? E nem eu estaria aqui falando com você. No programa de hoje, vamos entender todo o processo de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Um projeto que a gente fez recentemente foi a parte de segurança de máquinas de pregos, onde nós entramos com um sistema que monitora todo o perímetro da área. A partir do momento que o operador ele entra na área que ele tem risco de acidente, a máquina desliga. Então o operador ele não tem acesso à área de risco com a máquina funcionando. Todo mundo pronto? Sim! Valendo! Eu acho que esse vai ser difícil, hein? Vamos ver. A energia que chega entra no transformador em 138 mil volts. Ele transforma como se fosse dividido por 10 e sai 13.800 volts. Em cada alimentador desse tem, em média, 7 mil clientes. A indústria elétrica emprega 174 mil pessoas no Brasil, principal gerador e consumidor de eletricidade da América Latina. Estima-se que ao longo da próxima década, esse setor receberá um investimento bilionário. Com isso, os profissionais da área serão cada vez mais requisitados. Os técnicos de eletrotécnica preparam-se para o mercado de trabalho em um curso de 1 ano e meio de duração. A remuneração desses profissionais vai de R$ 1.600 a R$ 4.200 e as possibilidades de atuação são amplas. Eles são indispensáveis na instalação, na operação e na manutenção dos sistemas de geração, transmissão e distribuição de eletricidade. Além disso, os técnicos de eletrotécnica auxiliam no desenvolvimento de projetos e ajudam a implementar medidas eficientes para o uso da energia. Antes de conhecermos a rotina desses profissionais, vamos conhecer o ciclo da energia elétrica? A geração é o primeiro passo para levar eletricidade às residências, ao comércio e às indústrias. Tudo começa com a transformação da energia, seja em usinas hidrelétricas, termoelétricas ou por sistemas solares, eólicos, nucleares, entre outras tecnologias de geração. Nessa etapa, a energia é transformada em eletricidade, mas o percurso até nossa casa ainda é longo. A próxima fase é a transmissão da energia, que segue por torres, cabos e até o estágio da distribuição. É quando a eletricidade chegam às subestações que adequam a alta voltagem de energia a níveis apropriados para o consumo. São essas subestações que distribuem a energia para nós consumidores, e assim se encerra o ciclo da geração, transmissão e distribuição. Aqui nós trabalhamos com automação, com a parte da elaboração de documentação de segurança, onde indica os riscos da máquina, e parte de projetos elétricos. É uma profissão que você vai se dar bem porque se aplica em tudo. Breno, a gente sabe que a eletrotécnica tem a ver com energia, né? E a energia está em todos os lugares. Hoje em dia a gente não vive sem energia, né? A eletrotécnica, basicamente, ela atua em duas áreas, o setor residencial e o setor industrial. Para você entender de uma forma simples o setor residencial que a gente tem aqui, o que a eletrotécnica faz é basicamente alimentar cargas. Já voltando para o setor industrial, que é a parte mais complexa, que hoje a grande maioria dos profissionais atuam, a função da eletrotécnica é, além de alimentar cargas, também fazer a parte de controle e comando das cargas. Como, por exemplo, acionar e desligar um motor, ou como, por exemplo, fazer a interface entre um operador e uma máquina.
Eu fui conhecer todo o processo da empresa, desde o diagnóstico das máquinas até o desenvolvimento de projetos de automação. Essa aqui é a sala de segurança. O pessoal faz aqui, de uma forma simples, avaliar as máquinas para saber o que tem de errado e o que precisa mexer. Através dessa avaliação que eles fazem, que o pessoal de projeto vai, por assim dizer, consertar a máquina e adequar ao que precisa. Aqui acontece a segunda etapa do nosso processo, onde o pessoal faz o projeto de adequação das máquinas. Como exemplo, a gente tem a Daniela, que é técnica eletrotécnica formada pelo Senai, que trabalha fazendo desenho dos diagramas elétricos das máquinas que a gente faz o serviço. E isso que você está fazendo é um diagrama elétrico? Sim, esse diagrama elétrico ele vai detalhar as ligações dos instrumentos em campo. E através dos esquemáticos que a Daniela faz, os eletricistas sabem como ligar as máquinas, como ligar os instrumentos. Aqui a gente tem a terceira etapa do processo e a última etapa aqui na MGA. O pessoal dessa sala aqui, eles fazem a parte de projeto de automação. Eles fazem um programa que vai ditar como que a máquina funciona. Projeto pronto, é hora de colocá-lo em prática numa outra empresa do mesmo grupo. Lá, os painéis são montados e testados. Breno, então quer dizer que todos aqueles diagramas que eu vi nos computadores lá na empresa se materializou aqui? Exatamente. Aqui o pessoal pega toda aquela parte de esquemático que, por exemplo, a nossa técnica Daniela desenhou e faz com que se transforme em uma coisa prática, física. Então isso aqui é simplesmente aqueles componentes que nós vimos desenhado, no entanto, instalados em um painel. Então, os técnicos que desenvolveram o painel, eles têm que vir aqui conferir para ver se está tudo certo, se a montagem está sendo feita de acordo com aquele painel que eles montaram? Tem um responsável que vai avaliar se o que está montado está conforme o que está desenhado. E depois de montar, todo o painel tem um procedimento de teste. Antes de enviar para o cliente, o pessoal energiza o painel aqui e testa para ver se está funcionando. Depois que está funcionando, embala e manda para o cliente. E é interessante perceber que os técnicos em eletrotécnica são importantes em todo o processo, né? Desde o desenvolvimento do produto até a montagem e ao longo da vida útil desses equipamentos, né? Sim. A eletrotécnica, ela pega desde o básico da elétrica até a parte de processos industriais mais complexos. Se você tem facilidade em ciências exatas, é atento a detalhes e gosta de trabalhar em equipe, a eletrotécnica pode ser uma ótima opção profissional. O pré-requisito acadêmico é estar cursando ou já ter terminado o ensino médio. Nesse caso, é só procurar uma instituição de ensino credenciada junto ao Ministério da Educação. Conheceremos um grupo de futuros técnicos no Senai de Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais. Em centros de formação como esse, os estudantes têm contato com a teoria e a prática da eletrotécnica, se preparando para os desafios e o dinamismo do mercado de trabalho. Hoje vamos acompanhar o desenvolvimento desses futuros profissionais, que vão encarar em um laboratório uma tarefa que tem tudo a ver com os processos industriais de eletrotécnica. Eu fui bater um papo com o Bruno, que me explicou melhor sobre a profissão. Bruno, como é que faz para ser um técnico em eletrotécnica? Não existe um pré-requisito, né? Então, tem jovens de 16 anos e até pessoas já estão no mercado, pessoas já estão na idade de aposentar, mas que querem se aperfeiçoar. E qual é, então, o perfil desse aluno? Ele tem que ter alguma qualidade para entrar nesse curso? Não, ele tem que ser dinâmico, porque é um curso que é muito amplo, né? Tem que ter conhecimento básico, né, de informática. E gostar de matemática. Matemática e lógica. Trabalha com muita lógica no curso. A técnica eletrotécnica ela é importante nas diversas áreas da economia, porque trabalha com eletrônica, eletricidade e movimento. E hoje a energia é fundamental para mover qualquer processo. O potencial de absorção do mercado ele é grande. Todos os setores onde você precisa de energia e movimento, o técnico em eletrotécnica estará ali presente. Professor, licença. Licença, professor. Aqui é o laboratório de máquinas elétricas. E aqui os alunos aprendem desde os princípios básicos até ensaios, montagens, funcionamento de máquinas como motores,
transformadores, geradores também. E agora eles estão fazendo o que aqui? Aqui está fazendo um transformador que vai ligar um motor posteriormente. Então, o que eles veem aqui, eles vão encontrar na indústria? Vão. Então, eles vão encontrar essas mesmas máquinas e aqui que eles aprendem a fazer todo tipo de conserto, ensaios, testes. Sabe, aqui é nosso laboratório de acionamentos elétricos. Então, ele é um complemento daquele laboratório que a gente estava agora há pouco. Aqui eles continuam conhecendo os dados dos motores, para posteriormente, cumprir um projeto prévio, eles fazem a montagem, executar a ligação desses motores, com todos os requisitos de segurança, de acionamentos que são necessários nas empresas. Professor, eu tô vendo que são várias matérias juntas, né? Motor, eletricidade. Como é que faz para unir tudo isso? São disciplinas que se complementam, né? A indústria ela é muito dinâmica e trabalha com painéis, motores, eletrônica. E nós propomos um desafio para uma turma, para vocês verem, você poder ver o tanto que nossa turma está alinhada com o mercado. E vamos lá conhecer? Com certeza, eu adoro o desafio. Então vamos. O professor Bruno preparou para a turma um desafio que simula um sistema industrial eletropneumático. Para quem é leigo, parece bem complexo, mas a eletropneumática é um dos conhecimentos básicos para os técnicos de eletrotécnica. Trata-se da combinação da energia elétrica com a potência do gás pressurizado. O desafio dos alunos é criar um circuito eletropneumático industrial. Os estudantes devem criar um diagrama desse sistema, antecipando possíveis problemas. Depois, o sistema será simulado em um software para então ser montado com componentes reais. Será que o circuito vai funcionar? Vamos ver. Boa tarde, turma. Boa tarde. Hoje vamos fazer uma tarefa, um desafio com a disciplina de eletrohidropneumática, ok? Então, nós temos 1 hora para elaborar a seguinte tarefa. É um processo industrial de um estampador, onde vão ter 2 cilindros de dupla ação, um cilindro responsável por empurrar a peça para sofrer a estampagem, o cilindro 2 avança para estampar e recua. No recuo desse segundo cilindro, o primeiro volta à posição original e o ciclo se repete até que o operador desligue a máquina e pare o processo. E após a elaboração do projeto, execução da simulação, nós vamos fazer a montagem prática na oficina. Todo mundo pronto? Sim! Valendo! Eu acho que esse vai ser difícil, hein? Vamos ver. Vai ser assim, ó. Vai pressionar o botão. Avança, avança, retorna, retorna. Entendeu? Lembrando que esse atuador, ele só vai energizar depois desse, né? Depois do primeiro. Vai acionar depois do primeiro. Tinha uma curiosidade de conhecer a energia, porque a energia a gente não vê, né? Mas é ela que move o nosso mundo, se a gente for parar pra pensar nisso. Coloque uma válvula 3 duas vias, acionado pelo botão com trava. Aqui o atuador está atuando. Essa prática de hoje ela foi difícil na parte da programação, mas você ligar os cabos mesmo lá já é normal pra gente. Na hora que ele avançar aqui, coloca um fim de curso para acionar o segundo pistão, 2A. O professor passa pra gente o circuito que a gente vai ter que fazer. A gente monta no computador, né, pra gente ter aquela base pra saber o que a gente vai montar na hora de ir pra prática. A gente monta, entende o circuito pra ver como é o funcionamento. Alexandre, você pode colocar no ciclo 2 vias a válvula. Beleza, agora coloca as duas válvulas. Na hora que a gente pegar e ligar ele direto na primeira solenoide, vai ficar mais fácil pra gente conseguir atuar o nosso primeiro atuador. Agora liga o rotator da bobina 5 aqui na alimentação. E aí, professor, qual é o momento que eles estão agora? Bom, agora que eles já planejaram a tarefa, agora faltam apenas menos de 10 minutos para terminarem, mas pelo que eu vejo já estão no momento final da montagem do projeto. Pois. Não vai funcionar. Aqui o botão. Professor, acabamos. Turma, vocês estão de parabéns, fizeram um excelente trabalho, demonstrando no tempo e demonstrando conhecimento, agilidade, trabalho em grupo. E agora vamos para a avaliação. Sabe, aqui eles fizeram exatamente a simulação que eles montaram lá, aqui simulando a prática na empresa, na indústria. Então, aqui estariam os dois pistões e aqui as válvulas solenoides que são comandadas eletricamente na parte, né, eletrônica aqui em cima, para poder fazer esses movimentos
através do ar comprimido, que é a fonte. Então, agora a gente vai para outro grupo. Vamos lá, vamos ver como vocês saíram. Aqui é o mesmo circuito de lá, porém aqui não tem auxílio de eletricidade. Então é um circuito puramente pneumático. Então utiliza mais válvulas e componentes que trabalham com ar comprimido e não tem a utilização nenhuma de parte elétrica e eletrônica no circuito. Concluíram bem? Concluíram bem, então de parabéns. Parabéns então para vocês também. Esse grupo que acabamos de conhecer, muito em breve estará no mercado de trabalho. E uma das grandes responsabilidades deles é cuidar para que não falte energia. Vamos acompanhar um dia de trabalho de uma equipe de manutenção de redes elétricas. É hora de conhecermos os técnicos de eletrotécnica que atuam na ponta do ciclo de energia, a distribuição de eletricidade. Eu vim a uma das unidades da CEMIG, empresa que distribui energia para 33 milhões de pessoas em 24 estados brasileiros e até no Chile. Vamos conhecer uma equipe técnica que se dedica à manutenção da rede elétrica. Esse trabalho é fundamental para que as casas não fiquem sem energia. A evolução na distribuição da energia elétrica, ela é constante, né? Que ela envolve muito aí a parte de novas tecnologias, né? Tanto na operação, né? da rede, como propriamente na distribuição, né? O técnico em eletrotécnica ele está presente em praticamente todas as atividades aí do setor elétrico. Para entender melhor sobre o assunto, eu fui conversar com o Ronaldo, que é técnico de eletrotécnica. Ele me mostrou como é o dia a dia desse profissional tão importante. Ronaldo, por que você escolheu trabalhar com eletrotécnica, ser um eletrotécnico? Eu sempre tive interesse em saber de novas tecnologias, o que a energia elétrica pode proporcionar para o bem da sociedade. Né? E a escola me proporcionou isso, porque a eletricidade tem vários campos. Alimenta a indústria, as próprias residências. E agora que você trabalha com energia elétrica, quais são assim, seus desafios? O que você tem assim, que você gosta? O meu trabalho é muito dinâmico, né? Sempre tem uma coisa diferente no dia a dia. E eu participo de várias reuniões, faço análise das ocorrências do sistema elétrico e propomos soluções para evitar que ocorra novamente. Então quer dizer que quando eu estou em casa e de repente cai a energia do bairro inteiro, fica tudo escuro, são vocês que vão lá salvar a gente e restabelecer essa energia? Isso, a gente dispara o processo, acionando as equipes de manutenção que vão para o campo, fazer o levantamento do que ocorreu e para disparar o processo de restabelecimento do sistema o mais rápido possível. Flávia, aqui é nosso escritório, onde estão os colegas aqui, são todos técnicos, tá? E o primeiro passo da minha rotina é verificar no computador as ocorrências que houveram no dia anterior. Ocorrências verificadas, o Ronaldo segue para uma reunião com as equipes de campo. Lá, um plano de ação é traçado para que o problema seja resolvido. O foco da CEMIG é restabelecer o sistema e evitar que os problemas voltem a ocorrer de novo. Flávio, aqui é o centro de operação da distribuição, onde os técnicos estão monitorando todo o sistema elétrico, estão vendo o estado inteiro, como é que está o comportamento por malha. Então, tudo que está acontecendo na rede elétrica, vocês monitoram aqui? Exatamente. A gente consegue ver tudo que está acontecendo em tempo real. Aqui está todas as subestações da malha metropolitana, tá? Eu vou abrir especificamente aqui uma subestação, que é a subestação Horto, para te mostrar que esse aqui é o trafo T3, que nós estamos com um problema nele. Que é onde você vai fazer o reparo, é isso? Exatamente. Então, Flávia, essa aqui é a casa de controle da subestação. Essa é a parte de medição de consumo das residências e aqui é a parte de controle do equipamento. Mas lá fora nós temos o transformador. Quando o transformador está fornecendo muita energia, ele esquenta.
e automaticamente liga o ventilador para refrigerar o transformador. No caso de haver uma falha, que foi o caso que nós tivemos lá fora, um dos ventiladores não ligou. Então, o fato dele não ligar lá dá um alarme nesse painel que está identificado aqui, e esse alarme identifica aqui na casa de controle e remotamente sinaliza lá no centro de operação. Que foi aquele chamado que a gente viu lá no computador. Isso, que ficou piscando lá. Era porque isso aqui estava avisando que estava superaquecendo. E não só que aqueceu, e a ventilação falhou. A energia que chega, entra no transformador em 138 mil volts, ele transforma como se fosse dividido por 10 e sai 13.800 volts. Aí vai por essa barra... E conecta nesse barramento aqui, que é onde estão os alimentadores que vão para os clientes, para as residências. Em cada alimentador desse tem, em média, 7.000 clientes. Nossa Senhora! E aqui são quantos alimentadores? São 29 alimentadores. Não vou nem fazer a conta para quantos clientes vocês atendem aqui só nessa subestação. Essa subestação aqui nós temos em torno de 70.000 clientes. Quer dizer, qualquer coisa que aconteça aqui, em torno de 70.000 pessoas podem ficar sem energia elétrica. Exatamente, por isso que o atendimento tem que ser bem rápido, né? Se a gente não conseguir resolver por essa subestação, nós temos redundância no sistema elétrico e podemos transferir esse cliente para outras subestações que estão próximas daqui da região. E o problema que a gente viu lá na central, piscando, que depois você me mostrou aqui dentro, aonde é que foi? Em qual transformador? Foi no transformador T1. E é aquele ali? É, o transformador é esse tráfego que a gente está vendo identificado ali como T1. E você pode verificar que aqueles equipamentos que estão protegidos pela tela ali, é justamente onde estão os ventiladores de refrigeração. Esse barulho que a gente está ouvindo são os ventiladores girando. Exatamente. E quando ocorre a falha na ventilação, a potência tem que ser diminuída. Senão ele pode esquentar demais e provocar uma falha generalizada. Então o técnico de eletrotécnica pode atuar tanto lá na base, lá na sede que a gente viu, quanto aqui diretamente com o equipamento. Exatamente isso. É nesse momento que o técnico treinado vai colocar em prática tudo que ele aprendeu. O técnico eletrotécnico ele é importante no planejamento da manutenção, né? Porque ele é parte integrante da interação entre centro de operação, entre o planejamento e também a manutenção que executa a intervenção lá no equipamento. É promissora porque a parte da intervenção, tanto do planejamento e operação, ele precisa desse embasamento técnico, né, que ele aprende nas escolas lá e aplica no seu dia a dia. Hoje conhecemos profissionais envolvidos com muitas questões do nosso dia a dia, como acionar o interruptor e usar um aparelho elétrico. Com as novas demandas e possibilidades de geração de energia, os técnicos de eletrotécnica têm grandes oportunidades pela frente. A gente se vê no próximo programa com mais uma profissão. Tchau! Uma parceria Senai, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria.